Sabe uma coisa que está em quase tudo que a gente faz? Desde comprar um cafezinho até abrir uma empresa? Uma ideia. Uma ideia de milênios. O contrato. E hoje a gente vai mergulhar na história de como esse instrumento não só organiza a nossa vida, mas olha, literalmente construiu o mundo que a gente conhece hoje. E para começar, olha só que frase forte, ela diz tudo. Para o pessoal do direito civil, o contrato é o coração da matéria. É que nem o crime para o direito penal. Porque pensa bem, não é só um papel, né? É tipo o DNA das nossas relações, tanto sociais quanto econômicas. É aquela força invisível que amarra quase tudo que a gente faz. Então, o nosso roteiro aqui vai ser uma viagem no tempo mesmo. Primeiro, a gente vai entender por que o contrato é essa força toda. Depois, vamos voltar lá para a Roma Antiga, passar pela Idade Média, para ver como a moral entrou na história, conferir a reviravolta na Era Moderna e aterrissar nos dias de hoje. Bora? Bom, vamos lá. Primeiro ponto. É muito fácil olhar para um contrato e pensar, que chatice, que burocracia, mas a verdade é que ele foi uma revolução, de verdade. O contrato é, sem exagero, uma das tecnologias sociais mais poderosas que a humanidade já inventou. Tenta imaginar o mundo antes do contrato. Como é que era? Se alguém queria uma coisa, o jeito mais comum era a força, a violência. Era a lei do mais forte, simples assim. O contrato vem e muda tudo. Ele troca a espada pela palavra, sabe? A força bruta pelo acordo. Foi essa a invenção que permitiu que a gente começasse a construir coisas juntos, em vez de só tomar um do outro. Deu aquela segurança, aquela previsibilidade que uma civilização precisa para florescer, né? E essa segurança toda virou o combustível da economia. O contrato é literalmente um motor que faz as engrenagens do mundo girarem. É só pensar na escala. Vai desde o acordo que a gente nem percebe quando compra um pão, até aqueles documentos gigantescos de uma fusão de empresa bilionária. Tudo isso é contrato. Se tirar ele da jogada, a economia trava. Simplesmente para. Ok, então, de onde veio essa ideia tão poderosa? Vamos ligar a máquina do tempo. A história do contrato, no fundo, é a história de uma outra ideia que mudou a humanidade. A ideia de que a vontade de uma pessoa, de um indivíduo, importa. E essa linha do tempo aqui, ela mostra bem essa jornada. A gente saiu de um mundo onde o que importava era o grupo, o clã, e chegou num mundo onde a liberdade individual virou a regra do jogo. Cada época dessa que a gente vai ver adicionou uma pecinha nesse quebra-cabeça. E aqui está a primeira grande virada de chave. Nas sociedades bem antigas, o que definia tudo era o status social. De que família a pessoa era, qual o seu clã, a vontade de cada um, e quase não contava. Aí chega Roma e vira o jogo. Pela primeira vez na história, a lei começa a fazer a pergunta: mas e o que a pessoa quer? Isso deu um poder imenso para a vontade individual. Olha, o que Roma fez aqui foi gigantesco. Eles deram para a gente a base, a estrutura de tudo que é o contrato hoje. No começo era tudo muito rígido, cheio de formalidade, mas aí eles criaram uma coisa que mudou as regras do jogo. A bona fides, a famosa boa-fé. Não era mais só seguir o ritual, sabe? Era preciso agir com honestidade, com lealdade. Essa ideia de confiança virou a alma do negócio. Beleza, agora a gente sai de Roma e dá um salto para a Idade Média. E aqui o cenário muda bastante. A lei vai se encontrar com a fé. E o contrato vai receber uma injeção bem forte de moral e de religião. Essa imagem aqui resume bem o que aconteceu. O direito canônico, que era o direito da igreja, pegou aquela ideia da boa-fé dos romanos e levou para outro nível. A palavra dada virou um dever de consciência. Quebrar uma promessa não era mais só um mau negócio. Era um pecado. O contrato virou quase um juramento sagrado. E com essa base moral toda, nasceu uma coisa nova, a ideia de justiça contratual. Não bastava só as pessoas concordarem com algo, o acordo em si tinha que ser justo. Foi daí que veio a briga contra a usura, sabe? Aqueles juros absurdos. Surgiu a ideia de ter um preço justo para as coisas. E principalmente aquele princípio de que ninguém pode enriquecer se aproveitando da desgraça do outro. Então, resumindo, a gente viu a vontade individual nascer lá em Roma. E a moralidade ganhar força na Idade Média. Mas e a liberdade? Como é que a liberdade e a autonomia de cada um virou a estrela principal do contrato? A resposta para isso está na Era Moderna. Aqui, no meio de revoluções que chacoalharam o mundo, o contrato deixa de ser só um acordo. Ele vira quase um manifesto. Vira a expressão máxima da liberdade de cada um. E essa virada acontece basicamente em 3 grandes passos.
Primeiro, vêm os filósofos do justnaturalismo e dizem, olha, liberdade não é um favor do rei, é um direito de nascença de todo mundo. Ponto. Depois, os contratualistas pensam, e se a própria sociedade for um grande contrato, um acordo entre todos? E o grande finale é o Código Civil francês, lá de 1804, o famoso Código de Napoleão. Ele pega toda essa filosofia e transforma em lei. A regra de ouro? A vontade das partes é soberana. O que foi combinado livremente vira lei entre quem combinou. E pronto, chegamos aos dias de hoje. Porque o contrato não parou no tempo, né? Ele continua evoluindo. E hoje, claro, ele reflete todas as complexidades e os valores da nossa época. E aqui eu acho, tá, a lição mais importante de toda essa nossa viagem. O contrato não é uma coisa neutra. Não é uma ferramenta fria, técnica. Pensa nele mais como uma esponja. Ele absorve tudo. Os valores, as tensões, as prioridades de cada tempo, o que uma sociedade acha importante, se é o lucro, a justiça, a segurança, tudo isso vai estar lá, refletido nos seus contratos. É exatamente por isso que aquela ideia de liberdade total, lá do Código Napoleônico, hoje já foi repensada. A gente percebeu que no mundo real, a liberdade de uma pessoa pode ser esmagada pelo poder de uma empresa gigante, por exemplo. Então, o contrato ganhou uma missão nova, a tal da função social. Ele continua servindo para fechar negócio, claro, mas agora ele também tem que equilibrar o jogo. Proteger quem é mais fraco na relação, seja o consumidor, o trabalhador, enfim. E para a gente fechar, fica uma provocação. Se cada época da história moldou o contrato à sua imagem e semelhança, o que será que os nossos contratos de hoje em dia dizem sobre nós? Pensa aí, naqueles termos de serviço que a gente aceita sem ler, nas cláusulas de proteção de dados, nas novas preocupações sociais, o que tudo isso revela sobre os nossos valores, os nossos medos e até os nossos sonhos aqui no século XXI. Então ficamos por aqui, curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Acadêmico Marcos André Zeninte dos Santos Galvão, Academia de Direito.